Então estamos aqui para mais um podcast Alemão Futebol. Hoje, como sempre, tem sido vários programas já que a gente fez aí, só com pessoas especiais, né, Alemão? E a gente está falando muito aqui sobre futebol no modo geral, mas focado ali para formação, desenvolvimento de atletas, formação de jovens. E tem um cara com a gente aqui especialíssimo nisso também, que trabalhou bastante no Londrina, junto contigo, né, Alemão? Com o Alencar. Tem a mão e os pés desse pessoal todo aí nesse resultado que a base do Londrina conquistou agora. Isso não é de agora, isso vem desde lá de trás, então tem uma semente plantada aí. E é o Silvinho, né? O Silvinho tá com a gente aqui. Infelizmente, tá lá em Maringá agora, né, Alemão? Tá longe da gente, pô, né? Parece perto, mas a gente nunca vê, né? Mas prazer te receber aqui, viu, Silvinho? Aqui no podcast do Alemão Futebol, a gente fala sobre futebol do modo geral, mas em especial sobre jovens e a formação de novos atletas. E você está lá com o Sub-20 em Maringá, né? Do Maringá Futebol Clube. E é Maringá Futebol Clube agora lá, né? Maringá é o novo clube, né? É, isso mesmo. Bacana. E a gente quer falar contigo sobre tudo da sua vida aí do futebol, desde a sua carreira inteira, mas também voltado aí, em especial para a formação dessa molecada, né? Tudo bem, Alemão? Boa noite, Nilson. Tudo jóia, não? Tudo jóia. Um prazer é muito grande, né, Nilson? Assim, tá fazendo esse programa aqui muito bacana, tô me sentindo muito feliz, muito honrado de estar fazendo esse tipo de trabalho. E receber pessoas especiais, né? Pessoas especiais que, de alguma forma, sempre nos ajudou, esteve com a gente ou, né, pode trazer novos conhecimentos aí pra gente, né? E hoje aqui, recebendo, né, meu irmão, meu grande amigo Silvinho, de longa data, hein, Nilson? Vou colocar aqui. Esses dias, né? Se a gente for colocar melhor não falar, né? Não, melhor não falar, não. Vou entregar. Mas o Silvinho, é um prazer muito grande, viu, Silvinho? Muito obrigado pelo seu aceite aí de vir no programa aqui com a gente. Certamente você vai passar muitas coisas boas, porque você vivenciou muitas coisas boas, tanto como jogador, desde a base aqui no Brasil, também longos anos que você acabou ficando no Japão, né? Então essa tua vivência aí, certamente ela vai contribuir muito para muitos garotos aí que tentam um dia alcançar um grande clube ou uma carreira sólida. Beleza? Boa noite Nilson, Tudo boa bem? noite, Alemão. Primeiramente é um prazer, né, cara, de estar aqui participando do programa, nesse início de um novo projeto seu. Eu fico muito feliz com isso, né? Com a sua felicidade, esse projeto. Então a gente pede a Deus aí que abençoe para que dê tudo certo. Então, Amém. Desde já parabenizo pelo programa e é uma honra para mim estar participando. Legal. Muito bom. Silvinho, nós nos conhecemos lá na base do Londrina, né? E você teve uma passagem muito bacana pelas categorias de base do Londrina, e eu acho que foi as categorias de base do Londrina que acabou levando a oportunidade para você um dia chegar no profissional e fazer a carreira, né, longa que você fez e muito vencedora, né? O que você atribui essa questão de você conseguir se tornar um jogador profissional? Porque assim, muitos tentam, né? Inúmeros tentam, mas realmente poucos conseguem chegar a um profissional e chegar a um alto nível. O alto nível foi consequência, lógico, do seu trabalho. Mas o que você atribui, assim, você ter conseguido chegar a vestir uma camisa de uma equipe profissional e alcançar uma carreira como você alcançou? Alemão, nós nos conhecemos desde 94, né? Que eu já participava ali do juvenil do Londrina, e depois nós tivemos a oportunidade de estar disputando a antiga Taça com Tubos, né? E onde nós fomos campeões naquele ano, em cima do Atlético Paranaense, inclusive com um gol seu, né? Acho que você tem esse gol ainda e... Eu tenho na fita. E na fita. Só não tem como passar, né, Alemão? Rapaz, eu tinha um aparelho. Tinha um aparelho? Agora não tem mais não. E desde essa época aí eu tenho acompanhado Londrina, né? Aquele timaço que vocês tinham também da safra 7-3, né? E eu sempre quis, desde que eu brincava na rua, eu treinava na UEL, eu era muito focado naquilo que eu queria. Então, se eu posso atribuir alguma coisa de eu ter sido um profissional, foi esse foco que eu tive, né? Enquanto os outros
tentavam ali, durante um treinamento físico que ninguém gostava de fazer, eu focava bastante naquilo que eu queria. Se eu fosse para um lugar, eu ia para treinar mesmo. E muitas vezes enfrentando 2 ônibus, né, para chegar na UEL, que não era fácil. Os pais tirando daquilo de comer para dar essa passagem de ônibus para a gente ir. E algumas ajudas que eu tive, né, nesse meu trajeto, que me fizeram dar valor nessas pessoas e seguir focado naquilo que eu queria. É muito bacana, né, Silvinho? É importante você falar isso, né? Porque hoje em dia, às vezes o pai leva, né? Tem lá, se dispõe a levar a criança, o jovem, a treinar, e mesmo assim, às vezes ele não dá o valor que merecia, né, Nilson? A gente vê bastante disso, né? Infelizmente a gente vê bastante disso, mas faz parte do processo seletivo aí, né? Aqueles que se dedicarem e quiserem, de fato, vão alcançar. E tá cada vez mais difícil. O Alencar esteve aqui esses dias, Silvinho, tava falando pra gente que logo que ele assumiu ali a Academia Tubarão no VGD, tinham poucos meninos ainda ali e tal, mas eles fizeram um processo lá de captação de meninos e ele chegou a administrar mais de 400 meninos só ali no VGD. Então você pensa, né? A gente tá falando de Londrina apenas, né? No VGD ali, 400 meninos. Aí pensa isso a nível de Brasil. Aí você para e olha para a Série A e B aí, quantos clubes tem, quantos atletas tem. O restante vai ficar, infelizmente, pelo caminho, né? Mas o que diferencia, com certeza, lógico, o cara ter habilidade, saber jogar futebol faz parte, né? Mas a determinação, com certeza, é o que vai diferenciar daquele que é bom igual o outro, mas quem entra e quem fica para trás, né, desse processo aí. Hoje ainda mais, né? Cada vez mais. Hoje ainda mais. Hoje o jogador que não for focado, que não tiver realmente uma entrega 100% daquilo que ele está fazendo, ele vai acabar ficando para trás. Então as oportunidades com certeza elas aparecem, mas ele tem que ter a capacidade, que eu falo assim, o jogador de futebol, ele tem a condição nata dele. Ele nasce com o dom de jogar futebol, ou ele adquire ela muito cedo, né? Aquelas crianças que vivem com futebol muito cedo, e ele cria realmente um lastro futebolístico, né? Isso é um dom, mas a questão de você estar focado, de você ser uma pessoa que realmente busca aquele objetivo, realmente são esses daí que certamente sairão na frente, terão a vantagem de sair na frente. Eu acredito assim que na nossa época, né, um pouquinho ali atrás, vários meninos que tinham dom de jogar futebol ficaram pelo caminho. E hoje eu vejo assim que para você se tornar um atleta profissional, hoje eu vejo um pouco mais fácil. Mais fácil por quê? Porque se você tiver um preparo físico hoje, você consegue ser um profissional. E antes não, antes era duro de você se tornar, de você estar naquele grupo seleto mesmo, de pertencer a alguns juniores do Londrina, pertencer a alguns juniores dos clubes maiores que tem pelo Brasil, né? Sim. E hoje nós vemos essa facilidade, mas também dentro dessa facilidade nós vemos uma dificuldade muito grande desse foco. Desse foco. Hoje eu estava ali no campeonato de juniores, agora no Maringá, e para você fazer com que o menino se concentre que nos treinamentos, para que ele foque naquilo que a gente quer, dessa oportunidade que ele está tendo, a diferença de antes é muito grande. Então eles têm tudo hoje na mão e não usam essas habilidades, esses recursos que nós temos hoje, são poucos usados, né? Que pena, né? A gente vê, acaba sendo um desperdício. Mas sabe que isso que você estava falando, você viu uma curiosidade que eu tenho, viu, Alemão? Será que o brasileiro parece que desaprendeu a jogar futebol, desinteressou pelo futebol, ou é porque mudou o jeito de se jogar futebol? Porque antes, de fato, a gente não tinha espaço para aquele que só tinha vontade. Ou o cara jogava bola, ou ele não ia pra frente mesmo, né? E a gente vê alguns atletas aí que às vezes a gente até fala, os caras caiu de paraquedas num time grande por aí, que você fala, ele não tem futebol pra estar ali, né? Mas teve oportunidade. Por que disso? O que você atribui isso aí, Silvinho? Você que tá no meio, vive isso daí, cara. O brasileiro ele sempre vai nascer com o dom. Se você vai ali pelos bairros de Londrina, você vai nesses lugares onde ainda se jogam a pelada, né? No terrão, ou na grama, ou na rua, você vê os meninos com habilidade.
Então, isso é nato do brasileiro. Só que hoje a dificuldade que nós enfrentamos é que o futebol está acelerado demais. Você não está tendo tempo para que esse menino seja trabalhado. Ele já chega num clube e aí já querem subir o menino, acham que já vai se tornar um Neymar. Muito culpa dos que estão dando os treinos, muito culpa de uns pais que já acham que o menino tem que ter empresário, que já vale milhões. Então, isso dificulta o nosso trabalho, que a gente que mexe com base, né? Você tem que trabalhar o menino, você tem que brigar com empresários, você tem que brigar com os pais e você muitas vezes tem que brigar com o clube também. Então, esse processo que nós tínhamos, que o Zequinha era muito detalhista nessa questão técnica, Sim. Hoje nós estamos perdendo. Hoje nós estamos dando muito jogo, que ele faz parte, mas aquele domínio, o básico do futebol nós estamos deixando passar. É uma pena, né? Daí a gente vê o sofrimento enquanto treinador de um time profissional aí, tendo que corrigir cruzamento, corrigir domínio, corrigir passe, né? Posicionamento. É difícil, né? Tinha que estar ali só organizando o time, mas não está ensinando o cara a jogar bola, né? Tem muito disso, né, Nilson? Realmente isso que o Silvinho falou tem sentido, né? Tem dois aspectos que eu acho que também ele está interferindo aí. Uma é a questão talvez o povo brasileiro é um povo muito alegre, muito feliz, né? E talvez ele é um povo pouco focado. E o futebol hoje, mundial, ele pede foco no que você está fazendo, né? Ele pede concentração no que você está fazendo. Então isso é uma característica nossa que a gente sofre um pouquinho, né? Apesar que na América aqui, o Brasil está sobrando, né? Vamos falar a verdade, né? Sim. As equipes profissionais aqui, a Libertadores faz tempo que só dá Brasil, porque realmente o Brasil, né? Não dá para ninguém, né? Eu acho que nesse sentido. A gente precisa se igualar um pouco novamente às equipes europeias. Sim. Tudo bem que lá são formadas seleções, né? São formadas verdadeiras seleções, né? Que joga dentro de um clube que vai disputar a final do Mundial, por exemplo, né? Então, realmente para o Brasil, ou para os times argentinos, ou para os times sul-americanos, isso se torna muito difícil, né? Outro aspecto que eu vejo assim também nessa questão que o Silvinho comentou de a precocidade, né, da equipe do menino ser muito precoce naquilo que ele está fazendo, estão se profissionalizando jogadores muito cedo e jogadores que a gente nem sabe se ele vai virar jogador. Pois é. Né? Porque existe hoje a questão da lei do passe. Então, eu escutei várias vezes, não vamos jogar porque senão alguém vai olhar e vai levar o jogador embora porque ele não tem contrato profissional. Mentira, você viu o que eu estou falando, né? Eu já escutei várias vezes isso. Então, como é que o menino vai criar maturidade, sendo que ele não pode disputar um torneio, se ele não pode jogar um campeonato paranaense de júnior, por exemplo, de juvenil, ou de infantil que seja, porque está se preocupado que vai chegar alguém, vai tirar ele daqui e vai levar ele para o São Paulo. O dinheiro está atrapalhando. Né? Aí você faz um contrato profissional com um menino desse, de 16 anos, aí, meu primeiro contrato profissional, o moleque, ele nem jogou nos juniores. Ele nem jogou no juvenil, porque, vou dar um exemplo aqui do Londrina, o Londrina não disputa campeonato juvenil, não disputa campeonato fora daqui. Sim. Então o moleque não tem maturidade nenhuma. E aí ele já é um jogador profissional. Esse daí, um ou outro pode dar certo, mas a grande maioria não vai dar certo, porque o processo de dar certo ou não, ele tem que ser um pouquinho mais longo. Pra você ter uma ideia, eu fui para a seleção com 20 anos, acho, com 19 para 20 anos eu fui, eu não tinha contrato profissional. Eu fui para a seleção, nós jogamos, eu voltei, aí que o Londrina me profissionalizou para vender para a TAM. Né? Eles profissionais, eu recebi no Londrina 2 meses de salário profissional, porque eu não tinha, né? Então eu viajei. Imagina hoje, com 19 para 20 anos, se você vai ter. Então, assim, realmente, mas o que nós vivemos esse processo? Quantos campeonatos? O Silvinho falou que nós somos campeão de 94 da Taça Londrina, mas eu já tinha sido campeão em 92 e 93. Eu joguei os 3 anos da Taça Londrina, os 3 títulos que o Londrina tem, eu joguei como titular dos 3 anos. Certo. Porque ele falou da equipe 7-3, que na verdade o primeiro ano era 7-2, com alguns 7-3,
E eu sou 7-5. E eu jogava nessa equipe 7-2. Olha aí. Eu já jogava nessa equipe 7-2 e no outro ano 7-3. E no outro ano a gente jogou. O Silvinho 7-7. Aí ele jogou mais novo, né? Porque praticamente o meu ano ele jogou 2 anos. Então a gente vivencia muito, o Nilson. A gente vivenciava muito. E se você pegar hoje, por que o São Paulo, por que o Palmeiras domina? Por que esse time domina? Eles disputam brasileiros, sub-15, sub-17, né? Sub-20. Esses moleques são maduros. Então esse menino do Palmeiras que subiu com 16 anos, ele já vivenciou muita coisa até aqui. Com certeza. Nós comentamos aqui com o João Paulo sobre o Campeonato Paulista. Sub-11. Sub-11. Com hino nacional, com perfilação, com árbitro de federação. Hoje o João Paulo agora, acabei de ver, ele postou. Eu não vi toda a matéria, mas pelo jeito o São Paulo foi campeão de sub-11 ou foi para final sub-11. Eu ainda não peguei certeza, toda a matéria. Estão comemorando. Não, mas eles estavam comemorando, entendeu? Sub-11. A vivência que eles têm. Agora nós talvez tenhamos garotos aí se profissionalizando com 16 anos, ele nunca disputou nenhum campeonato estadual. Brincadeira, né? E como é que tá lá no Maringá? Nós fizemos, depois que acabou o profissional, né? Nós já demos início a montar o clube depois que acabou o profissional. Então nós tivemos bastante trabalho, muitas semanas de observação para que você, em 1 mês e meio, 2 meses, você tivesse uma equipe para entrar em campo pelo Campeonato Paranaense. E dentro da competição nós fomos ajustando. Chegamos aí até a semifinal contra o Atlético Paranaense. E aí nós ficamos pelo caminho na semifinal. Perdemos os 2 jogos. Sim, mas foi bem demais, né? Bem demais. Isso é mérito, né? Isso é mérito. Tá porque louco. Assim, eles não tinham equipe sub-20. 1 mês e meio para montar um time. Não tinha. E eles montaram. E outro assim, que deu azar de pegar o Atlético. Difícil, né? Jogo difícil. O Atlético faz tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Então, as categorias menores, disputa torneio, joga campeonato e tudo mais. Então, e o Silvinho, a comissão técnica deles, conseguiram fazer realmente um campeonato espetacular com inúmeras vitórias, né, Silvinho? Eu acompanhava as postagens de vocês, né? Você, o Gui, né, que estava lá. Shiromoto, aquela figura japonês lá. E vocês postavam e eu estava acompanhando isso daí. Realmente foi uma campanha muito, muito bacana, né? Mas o grande feito, acho que deles no Maringá até agora foi o Campeonato Paranaense Profissional do... nós conseguimos chegar à final, né? Chegar, né, Silvinho, desse ano, né? Foi fantástico, né, meu? Foi, Alemão. Foi, assim, algo que surpreendeu muita gente, né? Acho que ninguém esperava aí que nós chegássemos à final. E pegamos ali, depois que classificamos, pegamos o Cascavel, que tinha eliminado o Maringá no ano passado. Depois pegamos o Operário de Ponta Grossa, que é um time que já é acostumado a disputar, já vem com um time bom faz tempo. Sim. E a final contra o Curitiba, que ali foi para testar o grupo mesmo. Então, dos 2 primeiros tempos, nós conseguimos jogar de igual para igual. Aí depois, no segundo tempo, o nível técnico e o nível físico ficou bem para quem viu o jogo, viu que a diferença é muito grande. Complicou, né? Mas interessante. Eu assisti, se eu não me engano, 6 jogos ou 7 jogos do Maringá, porque eu estava lá no Juventus de Jaraguá e a gente estava montando a equipe para a Série D, né? E eu comecei a observar a equipe do Maringá, as oitavas de final, tal. E eu detectei alguns jogadores, né? Entre eles o zagueiro Vilar, né? O Mirandinha, que eu achava que cabia na nossa equipe lá. Sim. Mas os caras foram tão bem, Nilson, tão bem, que não deu mais para disputar a Série D. Inclusive, o Vilar espetacular, era um time muito bom, muito bem organizado, defensivamente, que jogava em muita velocidade, né? Coisa que o Londrina está aqui hoje. O Vilar encaixou muito bem. E eu indiquei o Vilar para Tombense, porque eles me pediram um zagueiro, né? O diretor da Tombense me ligou pedindo uma indicação do zagueiro. Eu indiquei 3, né, na época. Sim. O Vilar, o Marcondes e o Jefferson Bahia. Jogadores que eu conhecia de bom nível, né?
E o Vilar acabou acertando no Londrina, acabou não indo para lá, o Marcondes foi para Tombense, né? Mas realmente o Vilar é um jogador zaço, né, Silvinho? E ele dava muita segurança, né, para tua zaga, né? Ele era um jogador novo, mas que encaixou muito bem, né? Ele é um menino 2000, né, Alemão? Então é bem novo. Uhum. E quando veio pro Londrina aqui, eu conversei com algumas pessoas daqui, eu falei assim, pode levar. Pode levar que bate com o estilo de jogo do Londrina. O potencial dele, sim, que tem o melhor potencial dele é o cabeceio, que tem um posicionamento muito bom, uma impulsão muito boa. E não é à toa que já despertou o interesse de vários clubes aí da Série A. E eu creio que tem vida curta aí no Londrina. Mas é um menino espetacular. O nosso grupo era um grupo muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Nós começamos mal aqui em Londrina, né? Mas é um estilo de jogo que já vem estipulado. Ó. Nós vamos jogar dessa forma e nós treinamos para jogar dessa maneira. Uhum. Nós tentamos jogar contra o Curitiba, mas nós não conseguimos. Que é uma marcação, pressão. E aí você pega um cara que tem uma qualidade muito grande, o Curitiba, onde a gente se perde um pouquinho, né? Principalmente nas trocas ali, que às vezes não entra como a gente quer, mas quando perde. você marca a pressão do jeito que vocês estavam marcando, né, Silvinho? Eu assisti os 2 jogos de vocês. Vocês tinham assisti antes que vocês marcavam pressão, então você dificultava a situação do adversário. O teu time ficava de mano, mas o adversário não conseguia quebrar a primeira ou a segunda linha de vocês para a bola chegar mais em condição de finalização no ataque do adversário. Então vocês tinham um jogo muito organizado de marcação de pressão e largava de mano. Vocês marcavam de mano e largavam de mano. Como as equipes inferiores tecnicamente não conseguia passar essa primeira linha, muitas vezes vocês roubavam, já estava na cara do gol e fazia o gol. Sufoco ali, né? Enquanto o Curitiba, eles marcavam e o Curitiba saía da pressão. Uhum. Quando o Curitiba saía da pressão, ele achava buraco na defesa do Maringá. E aí a qualidade dos caras, né, voando baixo. Paixão, né, que foi o nosso jogador aqui, né, Silvinho? Foi meu jogador aqui no Maringá, aqui no Londrina. Paixão voando. O Gamalho, Gamalho, pelo amor de Deus, a capacidade técnica. Também e o Aleph Manga voando. Aí o Maringá fazia uma marcação alta, eles passavam a primeira linha, mas os caras estavam de mano para marcar esses caras com um campo, meio campo inteiro, porque como ele estava marcando na frente, os caras tinham meio campo para jogar em velocidade, em drible e tudo. Uhum. Então realmente é um adversário que talvez, né, Silvinho? Talvez uma estratégia diferente, pensando, né? Pensando pós-jogo, talvez uma estratégia diferente. Mas nós tentamos mudar, viu, Lemão? Durante o jogo. Mas aí o estilo de jogo nosso do Maringá estava tão encaixado. Que é duro de mudar. Os jogadores já não queriam mais. Nós queríamos fazer um pouquinho ali por zona, mas os atletas não deixam que a gente vai marcar desse jeito. Mas o primeiro tempo foi muito bom. Uhum. Primeiro tempo, nós descemos pro vestiário em Maringá, ganhando do Maringá de 1-0. E foi muito bom. Lá em Curitiba também, os 2 jogos nós descemos ganhando de 1-0. E aí nós nos alegramos no banco, né? Falamos, será que dá, né? Será que dá? Mas aí é o nível técnico. O nível técnico do Curitiba para um Campeonato Paranaense, do Atlético, ele é diferente, né? Sim. Tem jogadores que ganham muito e a hora que você cai no jogo ali, você vê o porquê que eles ganham muito. Exatamente. Então, na hora de decidir mesmo, eles são Eu comecei a ouvir, Silvinho, que existem jogadores de Série D, jogadores de Série C, jogadores de Série A, de Série B e jogadores de Série A. Quando eu comecei a procurar, comecei a trabalhar nesse meio aí, realmente você começa a detectar isso. Tem jogador que ele vai jogar só na Série D. Uhum. Tem jogador que ele vai jogar na Série A vida inteira, entendeu? Uhum. Porque é a capacidade dele de jogo. E existe realmente isso daí. E quando você se depara com a tua equipe de um nível técnico inferior a uma equipe de um nível técnico superior, você realmente vê que a diferença é absurda, né? Eu não acreditava nisso. Eu achava assim, os caras estão falando besteira, né, cara? Mas é. Então, alguns jogadores que você pega que sobe da Série C para a Série B, eles podem até começar a Série B nesse time, mas eles não aguentam. Não aguentam. Não chega ao final. Não chega ao final. Vai acontecendo. Se você permanecer com eles, a tua chance de queda ela é grande. Muito grande. Que loucura. Exatamente. Você precisa mudar. Lógico, você tem ali talvez um
um número de jogadores que vão fazer parte do elenco e vão servir. Mas o jogador da Série C, o clube não pode ser o mesmo da Série B. Ele vai correr risco. Eu vejo muito pessoal falando igual o próprio Vasco agora, que eles iam formar um time para a Série B, né? Para jogar a Série B. Mas não só por questão financeira, os problemas todos estavam acontecendo lá, mas porque de fato os atletas tinham que ser atletas diferentes, né? Que eu também conheço um pouco de campo ali e falei, não é possível. O cara que joga em qualquer lugar, pô. Se troca, né? Parece que não é bem assim. A maioria do elenco se troca. E muitas vezes os treinadores também, né? Não dão essa continuidade, né, Alemão? Pra gente tentar alguma coisa. Você sobe... Aí as pessoas já começam falando, tem que contratar um treinador mais experiente e tal, que conhece a competição. Mas você vai conhecendo a competição durante o campeonato, né? Mas tem muito disso. Tem disso ainda, né? Que loucura. Até nós estávamos falando um dia, né? Nós estávamos ali no Londrina, e acho que teve um jogador que falou assim, professor Alemão, feliz o cara que joga com essa bola aqui. A bola era Nike. Então, se você joga com a Nike, você disputa os melhores campeonatos do Brasil. O jogo da Copa do Brasil? Era da Copa do Brasil. Verdade. Porque para fazer o treino pro jogo da Copa do Brasil, a gente mudava a bola. Sim, a bola do Paranaense era topper, né? E da Copa do Brasil era Nike. E aí as bolas Nike vieram e realmente teve um jogador, não lembro quem foi, não. Eu também não sei se foi o Marcelinho, alguma coisa. Quando nós estiver jogando com essa bola... É porque estão bem, né? É porque nós também. E agora com o Adidas aí na Copa do Mundo, ó. Imagina com essa daí agora, hein? Quem joga com essa daí... O cara que jogar com essa... Que esse é de verdade. Essa aí né? Não, o cara que... o cara vai falar, essa é de verdade. Não, o cara que joga, o cara é de verdade. O cara é de verdade. Pior, né? Na verdade. Bom, Copa do Mundo, né? O cara jogar com essa bola aí é brincadeira, né, cara? Você tá louco. O nível é diferente, né? É outro nível, né? Coisa linda essa bola aí. Mas, Silvinho, fala pra gente aqui. Ali no o Maringá, ele vai disputar o Sub-20, no caso, né? Vai estar disputando a Copa São Paulo ano que vem, né? Vai. Inclusive, foram os 4 finalistas do campeonato de profissional que deram a vaga para os juniores. Até a gente não entendeu direito, né? O porquê disso, porque nas reuniões que foram feitas antes do Campeonato Paranaense, falaram que eram os 4 finalistas do Campeonato Paranaense de juniores. E aí mudaram. Tanto que nós alguns diretores nossos acharam que nós não íamos chegar nas finais do Campeonato Paranaense de juniores. Durante a competição, o Curitiba se interessou por 2 meninos nossos, os meninos foram embora, e pro Atlético Paranaense também. Então, em termos de negociação, para nossa equipe do Maringá foi muito boa, mas prejudicou um pouquinho nesses últimos jogos finais. Mas já liberaram pensando que não iria chegar. Pensando que não teria chance, né, de disputar, e viram no Curitiba uma ótima oportunidade para os meninos darem seguimento na carreira deles. Né? Sim. E como que tá a preparação pro ano que vem? Que é um torneio importantíssimo, torneio bom, um torneio gostoso, né? Se trabalha muito, se trabalha bastante, mas tem o seu charme, né? De você chegar numa Taça São Paulo. Eu não vou na Taça São Paulo, estão contratando um outro treinador para que vá nessa Taça São Paulo. E aí a gente no fim do mês, agora a gente já começa a dar o início aos treinamentos do profissional. Acho que estão com medo de perder o treinador, viu, Alemão? O homem aparece lá na copinha, já era. Mas o casamento do Silvinho com o Jorge Castilho. O casamento do Silvinho com o Jorge foi bacana, deu liga, né? Que bom, cara. E eles estão apostando nisso de novo, né, Silvinho? Acho que o Jorge volta e você continua como auxiliar dele, é isso? Isso, volta toda a comissão do que estava nesse Campeonato Paranaense, né? Entendi. E segue a mesma linha de trabalho. Segue a mesma linha, nós tivemos também a vaga para a Copa do Brasil e para o Campeonato da Série D, né? Entendi. Esse ano vai ser mas para jogar a Taça São Paulo, tem uma data limite para que o jogador esteja inscrito no clube. Por exemplo, vocês terminaram a competição agora, né? Daqui para frente vocês podem trazer jogadores ou a data limite foi ali outubro, agosto? Quando que foi essa data limite ou ela ainda é possível de trazer jogadores para o clube? É por isso que nós perdemos os 2 meninos do
pro Curitiba, né? Perdemos pro Curitiba e pro Atlético Paranaense, porque ela se encerra um pouco antes. Nós queríamos ter ficado com os meninos, permanecido, disputar as semifinais e quem sabe até chegar à final do Campeonato Paranaense, mas tinha a data limite para Taça São Paulo. E aí nós emprestamos os meninos com o valor fixado e os meninos já vão nesse prazo aí para entrar para jogar uma Taça São Paulo, porque o interessante para eles era isso. Entendi. Mas vocês têm uma equipe que permaneceu para que esse novo treinador assuma e consiga trabalhar, e vocês vão começar ou já estão trabalhando para a Taça ou vai começar um pouco mais para frente? Começa dia 15 agora, a apresentação dos meninos, apresentação da nova comissão técnica. Só que nós temos muitos meninos novos, né? Nós temos meninos 05. A última partida contra o Atlético iniciaram o jogo 3 meninos 05. São meninos que são juvenis ainda. 17. Então nós demos oportunidade para os meninos, que também nós não tínhamos onde buscar também, meninos mais velhos. Mas foi uma política do clube de colocar meninos novos para jogar. E esse grupo aí que vai na Taça São Paulo. Mas eu creio o grupo é bom, caiu num grupo também teoricamente um pouquinho forte, mas com chance de passar. Isso é um crescimento, né, Nilson? Crescimento que o clube está dando para esses garotos. Com certeza. Porque assim, ó, eles têm 17 anos, né? O Silvinho puxou eles, eles corresponderam. Sim. Porque eles jogaram bem. Jogaram, deram resultado. Mas perderam jogando, né? Jogaram bem. Imagina esses meninos, o amadurecimento que eles vão ter nesse Campeonato Paranaense que eles tiveram e, consequentemente, disputando a Taça São Paulo, que traz muita experiência, com certeza. Traz muita vivência. E quem está ganhando com isso, com certeza, é o clube. Porque, assim, ó, se o Maringá pega um menino de 20 anos que está aí num time pequeno, por exemplo, esse moleque, dificilmente ele vai dar jogador para o Maringá. Vai lá no outro time do Paraná e pega um moleque de um time menor e traz pro Maringá. Porque é difícil o Maringá trazer um jogador do Curitiba do Atlético. É o inverso. É o caminho contrário. É o caminho contrário. Como aconteceu. Sim. E aí, se você for lá pegar um moleque de 19, 20 anos para botar para jogar a taça, você vai estar perdendo tempo. É melhor você botar um de 16, de 17, porque eles vão sofrer. Mas eles vão amadurecer muito. E é esse jogador que vai dar resultado pro clube ali na frente. É o que a gente falou no começo aqui, né? Tem que dar oportunidade pra molecada disputar alguma coisa, né? A gente já tem pouquíssimos campeonatos aqui, já não tem tanta opção, né? E assim, quer ser jogador, meu amigo, vai lá e vai ter que enfrentar o bicho a unha lá, né? Vai ter que pegar o touro a unha. O bom do clube é que eles são de Santos, né? Tem bastante contato dentro do Santos, dentro do Corinthians. E era muito fácil você pegar jogadores do Corinthians, do Santos, que não estão jogando, incorpora o Maringá, você faz uma baita de uma campanha, você pode chegar até as finais, só que esses meninos não vão render ao clube, né? Então, a política do clube foi colocar os meninos novos mesmo, para ter experiência, para fazer negócio, para no futuro aí ou servir para a própria equipe do Maringá, ou então já, desde cedo, já colocar nas equipes maiores. Mas ali é uma região boa, né? Ali é uma região de Maringá. Ali tem muitas cidades pequenas, muitas, que os crianças, os jovens, eles ainda jogam pelada. Jogam na rua, à vontade, sem ter problema, entendeu? Não, então eles vão pro campo sozinhos, joga. Tem muita cidade pequena ali e é dali realmente que saem os bons jogadores, né? Então acho que essa vantagem que o Maringá tem ali também por causa disso, né? Pega-se bastante meninos ali das cidades vizinhas, né? Mas a gente também encontra a dificuldade que nós encontramos aqui em Londrina dos meninos saírem cedo, né? Dos meninos já com 12 anos, os meninos estão sendo monitorados pelo Palmeiras, pelo Grêmio, pelo Inter. Então, aquilo que nós tínhamos de bom aqui, que eu vou defender o Londrina, o pessoal lá vai defender o Maringá, nós estamos perdendo bastante. Porque esses meninos, desde novos, os pais ou as pessoas, os empresários, né, já estão pegando daqui, já colocando nas outras equipes. Aquela fala que eu falei no último programa com o Alencar aqui, né? Onde o pai quer colocar. Isso, qual que é a escolha, né? Qual que é a escolha? No Londrina ou no Curitiba? No Maringá ou no Flamengo? Mas acho que isso também está vinculado ao time profissional, né? Porque se a gente tivesse aqui um time disputando de fato de igual para igual com alguns outros... Não vou falar de ser campeão brasileiro, mas tivesse ele numa Série A, brigando sempre ali no meio da tabela, tivesse respirando mais futebol, talvez essa
condição mudasse um pouquinho, né? Mas o que nós queremos? Né? Isso eu sempre... O que nós queremos de torcedor, de gestor, dessas pessoas? Porque na própria safra do Alemão, subiram mais de 11 meninos para o profissional. Uhum. Né? O Luciano Araújo, o Tião, o próprio Alemão, o Aguinaldo. Então, se ficar aqui, você vai falar um monte de atletas. E o Alemão, quando estava pegou de treinador, ele subiu muitos jogadores. Uhum. Subiu o Matheus, subiu o lateral esquerdo, o Anderson, o Luquinha, o Elber, então vários meninos. Só que nós não estamos dando tempo para isso. Uhum. Nós já queremos que os meninos subam, que eles resolvam os problemas e que você seja o melhor treinador do mundo. Então nós não temos um respaldo. Sim. Né? Na cidade aqui de Londrina, nós não temos essa paciência, como pode ter uma paciência com um treinador um pouco mais renomado, com um jogador um pouco mais renomado, não se tem essa paciência com a base de Londrina. Uhum. Se nós tivermos essa paciência, nós disputássemos mais campeonatos, aqui seria um celeiro de atletas de alto nível. Então, essa paciência hoje nós não temos. Né? Não só de torcedor, não só de radialistas e não só de gestor. Nós queremos um resultado imediato. Por isso está tendo essas muitas trocas. Né? O próprio Lencar comentou um pouco em cima disso aqui também, quando ele estava com a gente aqui, Silvinho. Disso, né? Que realmente não se tem tempo para trabalhar, né? E se reinicia trabalho a todo momento, né? Vocês tinham uma comissão que era na base, que era composta por todos vocês, aí dali a pouco sai um, aí sai outro, e aí as coisas vão ficando pelo caminho. Quem chega com a ideia diferente, muda o trabalho novamente. Então tá sempre recomeçando, não tem uma continuidade, e isso acaba refletindo dentro do próprio campo, né? Isso na base ou no profissional que seja, né? Mas eu acho que isso aí é gestão, né? É definir o que de fato quer, né? Para onde que a gente quer ir, né? Mas eu não vejo o Londrina muito interessado em avançar em categorias, ou ir para a Série A. Acho que é mais uma vontade da torcida do que da própria gestão do Londrina, no meu entender, tá? Porque é muita falha no processo, né? Tem muita falha. Não olhar para a base, um time que não tem tanto dinheiro, reclama-se sempre de recursos, e dinheiro realmente é uma coisa complicada em todo lugar, mas você não dá oportunidade para a base, você não investe, não tem dinheiro para a formação ali da molecada, né? Aí quer que os milagres aconteçam, que surjam aí igual no Santos, né? Que brota um monte de moleque lá do nada, né? Agora parou de brotar, o Santos está em dificuldade de novo, né? Nós tivemos aqui, acho que foi uma das únicas vezes que nós tivemos o treinador do profissional, que era o Fonseca, que jogou no Londrina. O alemão era dos juniores, jogou no Londrina, eu do juvenil. Uhum. Vinha o Márcio na base, o Cassiano na base, o Osés na base, todos, e o Alencar na supervisão, todos passaram pelo Londrina. Sim. Então ali naquele momento nós falamos assim, agora vai. Nós temos jogadores com identidade do clube, que já passaram pelo clube, sabe como que funcionam as coisas, e nós vamos chegar. Sim. E no meio desse processo, o alemão assumiu o profissional, e eu fui para os juniores. Eu acho que foi a era que o Londrina mais revelou jogadores. Uhum. Botou jogadores no mercado, e foi a época que o Londrina ganhou mais dinheiro em venda de jogadores. Uhum. Então, ninguém vê isso. Ninguém vê isso, ninguém dá valor nisso, de você ter dado resultado ao clube. Não é só você botar o jogador no profissional, não é só chegar e subir o menino, não, mas é que o menino vai produzir ao clube. Então, cara, a dificuldade da gente aqui da base é muito difícil. Nós somos muito cobrados, né? Sim. Muito cobrado. Nós não podemos perder jogo na base, ainda mais se tratando quando você joga contra o pessoal de Curitiba. Nós, em 2019, nós fomos campeão paranaense. O alemão só não foi campeão paranaense em 2018, porque ele fez um jogo ali no VGD, o VGD não tinha condições nenhuma de botar jogo de base. Sim. Até eu falei para ele, você vai jogar aqui, mas tá um terrão danado, você vai ter muita dificuldade. Fez um jogo aqui que empatou e decidiu lá em Curitiba. Se tivesse pego um estádio do Café aqui, com certeza aquele time lá teria sido campeão
com o pé nas costas. Mas é nesse ponto que eu falo que eu não vejo, às vezes porque eu falo que é gestão, né? Não pode, você está disputando indo para o final de um torneio importante, né? Pensando para a categoria. E aí você leva um jogo para uma situação de campo horrorosa, porque é jogar o VG dele é um campo duro, né? É difícil dele. Enfim, poderia ter levado esse jogo para lá ou para algum outro, qualquer outro lugar, mas não, o VGD hoje não dá para se jogar, porque tem a escolinha, tá ali, tá amassando a grama ali o dia inteiro, né? Um monte de moleque correndo e brincando ali, jogando e tudo mais. Não é para se jogar. E quando eu abri aqui o programa, até falei que vocês têm mão no que está acontecendo agora lá na base do Londrina, né? Porque eu acompanhei essa história de vocês aí, né, de fora, né? Enquanto pai de um menino na escolinha, eu vi tudo isso acontecendo. E agora está se colhendo também novos frutos. O Londrina vai disputar o Paranaense com 16, eu achei que era 15, o Alencar falou que são 16 meninos do Sub-20, dos juniores que vão jogar o Paranaense. Sustentar? Então, não, eu acho que não vai. Esse é o problema. Não adianta você subir todos os meninos e aconteceu comigo. E eu fiquei 3 partidas no Paranaense do profissional, 3 empates e eu fui mandado embora. Isso. Então, um elenco que eu pedia alguns jogadores não eram trazidos, isso aconteceu com o Alemão também. E essa paciência não tem. Eu digo dessa paciência, cara. Uhum. Dessa paciência. E uma paciência do torcedor também, cara. Uhum. O torcedor, ele tem que valorizar mais os da casa. Tem que muitas vezes você lê os comentários, bota os meninos da casa. Mas quando se bota, não tem essa paciência. Sim. Nós perdemos aí que para muitos não é um bom jogador, mas para mim, para o Alemão, é um bom jogador, que é o Bianchi, cara. Que vai dar um fruto ainda. Uhum. Então nós queremos que os meninos de 20 anos resolva uma situação que nem um cara badalado consegue resolver. Sim, sim. O peso que se dá não é proporcional àquilo que o menino pode dar de resposta também, né? Mas eu penso exatamente isso. Meu pensamento com relação ao Londrina é esse, né? Não vai sair disso. Por isso que eu falo, no meu entendimento, eu que não sou do campo ali de bola, mas o que a gente vê de futebol, tá errado o processo. Isso não se sustenta, não vai conseguir virar a Série A. Se for para a Série A, vai descer para D diretão de elevador. Porque não tem estrutura para se bancar lá, estrutura de trabalho. Pensa-se o futebol como, obviamente, um negócio que tem que se pensar, mas de uma gestão, ao meu ver, antiga. Né? Pensa o futebol como antigamente, né? E o futebol mudou muito. Mudou comercialmente, mudou de estrutura, mudou tudo, né? E o Londrina não acompanha isso daí. Né? Então, infelizmente, eu lamento bastante, porque eu gosto do Londrina, né? Também sou torcedor do Londrina. Tem aqui, o pessoal reclama, mas torce pro Londrina, mas torce pro outro time. Se eu não torcer para um outro time de fora, eu não vou acompanhar futebol. Vou pegar 3 meses aí de campeonato, o resto eu vou ficar balangando bem. Se eu gosto de futebol, então eu torço para um time de fora também, né? O Alemão pegou uma situação, né, que a gente tava ali, né, Alemão, na Série C, que o Londrina tinha caído da Série B para C, os últimos 4 jogos eu que tava no profissional. Que se o Alemão não sobe ali, eu não sei qual que seria o futuro do Londrina. Uhum. Né? Foi uma Série C que nós pegamos uma pandemia terrível, né, Alemão? No meio da pandemia. E os caras foram guerreiros junto com o Alemão, foi até o fim, brigando com times que teoricamente com salários maiores que o nosso aqui, com estruturas maiores que a nossa. Uhum. E foi um trabalho que o Alemão fez e botou o time na Série B novamente, cara. Então deu certo, apostando nos meninos, alguns outros contratados, mas a maioria meninos aí que tinham subido e meninos também que dos anos anteriores subiram para o profissional. Então eu fico feliz. Desculpa, eu tô no embate aqui, Alemão. Você tá só acompanhando agora aí, me perdoa. Faz de conta que o programa é seu. Você faz de conta que o programa é seu. Porque quando eu falo Londrina, eu fico nervoso, sabe? Porque eu quero tanto que dê certo, mas eu fico nervoso de uma forma diferente sua. Pela valorização, cara. Eu fico nervoso disso aí. De um alemão ter passado um ano inteiro com uma estrutura precária, não estrutura de CT. Sim, sim. Mas estrutura precária mesmo de nós no meio de uma pandemia, cara. Uhum. No meio de uma pandemia, muitas coisas atrasadas, você tendo que bater no CT, voltar para almoçar em casa para você descer,
você lavar as suas roupas, você passar uma dificuldade que nós passamos ali. E isso não ser valorizado, cara. Isso não ser valorizado. Eu não sei se outra pessoa, outro treinador teria paciência. Até a humildade de realizar isso. A paciência de ter ficado numa fase que o Londrina iniciou. Foi um ano muito difícil. Esse ano aí foi, né? E na verdade não foi só eu, né, Nilson? Foi todo o trabalho de uma comissão técnica. Claro. Né? O Silvinho fazia parte dessa comissão, depois ele acabou até saindo, né? Voltou para os juniores, se eu não me engano, depois até saiu do próprio juniores, se eu não me engano. Foi pro juvenil, no jogo contra o Sport aqui, eu fui mandado embora. Ele perdeu o jogo, botaram ele para fazer um jogo com o juvenil, olha só. Desce lá, faz jogo com o juvenil. Aí desceu, fez, sei lá, não sei quantos tempos de treino, perdeu, mandou embora, porque perdeu pro Sport aqui. Aí se a gente for comparar, né? Se comparar o que o Sport joga, se você pegasse a minutagem dos meninos do Sport né? e a minutagem dos meninos do Londrina, é anos-luz na frente. Sim. Então não dá para fazer esse tipo de comparação. Você não pode julgar uma pessoa, um treinador, por um jogo ou por uma situação dessa. Mas toda a nossa comissão naquele ano, o Silvinho tocando no assunto, e é bastante importante, porque o Silvinho fez o último jogo, né, contra o Remo, né, na minha saída, que eu estava com Covid, e aí o gestor optou pela saída do Varta também, que o Varta tinha feito o penúltimo jogo, que eu estava de fora, e aí ele inteligentemente colocou o Silvinho. Né? Eu falo que ele foi inteligente, porque era o cara mais adequado para assumir aquela condição. Preparado para aquela situação, né? Ele conhecia, ele trabalhou o ano inteiro com a gente. Entendeu? Não. Ele estava no dia a dia do trabalho. Mas ali foi um ano onde a comissão técnica, de verdade, essa comissão técnica abraçou a causa para nós, para jogador, para comissão, para nós, porque realmente a questão de os nossos, se hoje o salário está atrasado, naquela época, né? Tava muito mais. Que de fato estava difícil para todo mundo, né? De fato estava difícil para todo mundo, não estava falando. Mas aí qual que foi o entendimento, né? O Silvinho acompanhou várias falas minhas. Moçada, é por nós, velho. É por nós, né? E aí nós pegamos algumas pessoas mais velhas que realmente vestiram a camisa, entenderam o processo, e os meninos que foram dentro do processo também de fazer um grande campeonato. Do jeito que nós subimos, nós poderíamos ter caído. A nossa equipe subiu, mas também não poderia, porque o campeonato é muito equilibrado. Se os jogadores não tivessem realmente vestido a camisa, ter botado para fora tudo que eles tinham de melhor e ter sido guerreiro realmente, a gente poderia ter tido dificuldades piores, assim como o Paraná Clube teve, assim como outros times estão tendo. Mas realmente foi... Graças a Deus deu certo. Graças a Deus deu tudo certo, né? Até a diferença do que não classificou pro que classificou, até brigando para cair, era mínima. Então foi um campeonato muito disputado. Apertadíssimo. Até o último jogo eu fui e muitas pessoas ali, o mérito do Alemão é o mérito. Com certeza, cara. E nas minhas entrevistas eu sempre falei do Alemão. Assim, o mérito é do Alemão, passar o que ele passou, a pressão que ele passou. Não é qualquer um que aguenta, cara. Não é qualquer um que se sustenta dentro de um comando, dentro de uma equipe. Porque as pessoas, como ele disse, as pessoas abraçaram mesmo. Sabia que eles estavam ali para um futuro melhor, tanto do atleta como do clube também. Sim, claro. Então eles abraçaram de tal forma que chegou na última partida aí com chances de classificar, de subir assim como subiu, né? Muito bacana. Ô Silvinho, voltando agora, saindo um pouco de Londrina, vamos lá para Maringá. Aproveitar que tá sem pedágio agora. Ô Silvinho, como é que você foi parar lá? Tinha um monte de gente que ia pra Paranavaí por Astor. Cortava, né? Pô. Agora vai por Não, pode ir na pista dupla. Não paga nada. Não sei até quando, mas aproveita, né? Então partiu Maringá. Como é que você foi parar lá, meu? Era pra mim ter ido já como auxiliar do Castilho. Isso foi em 2020. Em 2020 eu fui mandado embora aqui do Londrina, no jogo lá do Juvenil. E aí o pessoal me ligou. Os diretores do Maringá me ligaram. E já estava tudo certo para mim ser o auxiliar do time no ano seguinte. E aí eu esperando o telefonema, Aí eu liguei pro cara, né? Porque eu ia ficar sem emprego, eu já antecipei. O não eu já tenho. É lógico. Eu não sou de ligar, não, mas ele liga, né? O não eu já tenho. Eu falei assim, e aí, aí, né? Tá de pé o negócio, né? Aí o cara
Falou assim, Silvinho, nós tivemos uma reunião aqui entre o conselho e optaram por um treinador do que passou pelo Botafogo. Até esqueci o nome dele, tá? Iniciou o treino no comando Maringá. E aí você não vai dar pra voltar, porque nós vamos deixar o Castilho de auxiliar. E aí surgiu a oportunidade. Eu tava com um aviso assinado, e aí o alemão ficou doente. E aí já rasgou o aviso e eu já assumi o Londrina. Nisso eu fiquei 3 partidas. Rasgou o aviso é boa. Você tá desavisado agora. Eu cheguei e falei, e meu aviso que eu tava... Meu aviso vai vencer no dia 16. Falei, não, deixa isso aí pra lá, esquece. Ninguém te falou nada, não. Esquece e vamos, toca o barco. Aí nós subimos, né? E aí eu falei pra ele quem que seria o treinador. Ele falou assim, não, o treinador vai ser você, no Paranense. E aí eu falei pra contratar algum treinador na Série B. Ele falou, não, seu treinador vai ser você na Série B. E aí eu acreditei. Eu acreditei. Foi, nós Eu acreditei. Nós tivemos as 3 partidas, foi mandado embora eu e o Guilherme, né? O Guilherme Strass. E os caras precisavam de um preparador físico, que o rapaz tinha saído. No Maringá, né? No Maringá. Aí o Guilherme já foi e eu fiquei. Aí o treinador caiu, o Castilho assumiu como treinador e o Guilherme ficou como preparador físico e auxiliar. Certo. Nisso eu fui pro Verê, disputei a 2ª divisão pelo Verê. E aí, antes de ir pro Verê, eu tive uma reunião com eles, onde eles queriam que eu fosse pro Maringá como auxiliar do Castilho. E ali eu já tinha acertado a minha ida pra lá. Ah, que legal. Você falou do Verê, eu já ouvi falar bastante também do Verê, né? Tem uma estrutura bacana lá? Então, se fala muito dele aqui em Londrina. O problema de Verê é longe, né? Muito longe. Então, mas tem uma estrutura, tem um CT muito bom, é um grupo que é um Juliano, foi ex-jogador que toca lá o clube, e ele tem um investimento muito grande. Esses dias teve quase que deu certo uma parceria com o Atlético Paranaense, igual o PSTC também tinha, mas eu acho que não andou. Certo. Mas é um cara que investe bastante na categoria Santa de base. Catarina, né? Não é Paraná. Não é? É Paraná ainda? perto de Pato Branco. Ah, Pato Qual que é o Branco. tamanho da cidade de Verê? Achei que era Santa Catarina. Alemão, o Tem tamanho... umas o tamanho 20 mil pessoas? Não, Não tem. é uma avenida. É uma avenida. Você vê, Um dia eu tava lá um frio lá naquela cidade. E aí eu liguei o carro e o limpador só em cima do gelo, nada de sair. Aí eu filmei, eu saí do CT, falei assim, Ingrid, eu vou te mostrar a Verê. Aí eu saí na avenida assim, saí do CT, já peguei a avenida, falei assim, fica olhando aí. Aí, mas não acabou. Deu 3 minutos de carro a 20 por hora. Falei assim, essa aqui é a Verê. Aí ela conheceu pelo celular. Não precisou viajar, já que é longe, né? Surgiu a oportunidade. Tem gelo aí? Ainda tem gelo. Frio, Ó, frio. Tem gelo, tem CT, ó. Tem CT. CT. Verê tem CT. Pois é. Londrina não tem. Londrina não tem CT. Não tem CT. E Verê tem. Verê tem. Quantos minutos de avenida? 3. 3. E diz que a estrutura bacana, bem né? devagar. Você tem que ir bem devagar, senão... Passa logo. Um dia eu falei pra Ingrid, né? Eu falei assim, Ingrid, recebi uma proposta do Verê. Ela falou assim, e aí? Eu falei, não, eu quero saber se eu aceito ou não, né? Ela falou assim, eu não vou. Eu não vou. Eu falei, não, eu não tô falando pra você ir. Eu vou ficar distante das crianças, né? Ela, não, você pode ir, eu não vou, não. Silvinho, tá igual... Acho que ela vai largar Londrina aqui pra ir lá pra Verê. Não vai, né? Você tá igual eu, Silvinho. Às vezes o pessoal... Tem uns amigos mal elemento que me chamam pra tomar uma cerveja de vez em quando, sabe? Assim, pera aí que eu vou perguntar pra minha esposa se eu quero ir. Aí eu... Ô, Fernando, eu quero ir. Não, hoje você quer. Então eu vou. Ai, meu Deus do céu. Não é fácil, não. Não é por isso que você tá casado há quanto tempo? 20 anos. É por isso. Quanto, Silvinho? O quê? Desde 2004. Eu falo usando, que eu não sei fazer essas 18. coisas. 18 anos. 18 anos. Eu fiz 25 esse ano. 25.
25. Eu fiz 25. bodas de prata esse ano, graças a Deus. Mas por isso que a gente tá há tanto tempo. A gente pede permissão para elas. Pede, com certeza. Se nós não Você é pedir, louco. você Tudo esquece. negociado. Se você for ficar batendo de frente, você não dura 2 anos, velho. Não, e eu sou inteligente. Olha, 6 meses eu entendi já como é que era. Foi agora, tá. É por aqui, então tá bom. Silvinho, conta um pouquinho para mim, para nós, né? Para mim, né? Para nós aqui, nós para quem todos. tá ouvindo. Qual foi a tua experiência, né, meu? 7 anos de Japão? 6 anos e meio. 6 anos e meio de Japão. Fala lá do Japão. Como foi a tua experiência? Você passou por 3 clubes, né? 3 clubes. Um você voltou, saiu, Isso, voltou. fiquei né? meio ano lá e tive um treinador tive um desentendimento assim. Ele queria que eu corresse muito e eu não corria muito. Não era a tua característica. Não era a minha característica. Exatamente. E ele já, lá, né? ele já queria trazer um outro jogador pro meu lugar também. Aham, E é um cara que pegou o clube em andamento e eu já tinha o meu contrato assinado. aham. E aí ele me aturou por 6 meses. Quando Mas deu só- 6 Só meses. antes de você ir lá, não sei se você conhece a história do Silvinho, né? O Silvinho saiu do Londrina, foi pro 15. No Ah. 15 ele foi pro Guarani, né? Inclusive jogou com o da seleção lá, o Meia. Muitos, né? Que é teu amigo do Guarani. Amoroso. Não. Guarani? No Guarani? Tinha o Giancarlo, o Paulo Isidoro. Não, que é treinador agora, pô, que você jogou, que é do Santos. Ah, o Renatinho. Renatinho. Renatinho Elano. Renatinho Elano, jogou com o Renatinho. Vixe. O Renato. Renato. Jogava muito, nossa mãe. E o Silvinho teve no Guarani, fez um bom. Na verdade, o Silvinho fez um grande campeonato no Londrina, já foi vendido. Aham. Teve uma passagem muito boa pelo 15, né? O Silvinho teve uma passagem melhor do que eu pelo 15. Eu joguei pouco no 15. Eu tive lá 2 anos, mas na verdade eu joguei pouco. O Silvinho era titular do Vadão. Filho do Vadão. Filho do Vadão. O Vadão. Vadão, mas aqui é filho. O dia que o Vadão morreu, eu chorei, cara. O Vadão era... Não, mas Chorei, Ele né? chora de sentimento. Ah, louco. Mas Ele... pensa. E aí ele teve uma passagem muito bacana pela Amatonense. O time do Paulista fazia aqueles time pro campeonato, né? Baita Faz time. até hoje. Fazia um baita assim. E ele fez um campeonato espetacular pela Amatonense. Nós até jogamos conta, né, Silvio? Foi, Quando você estava na Amatonense. Depois ele veio pro Atlético Paranaense. Fez um baita de um campeonato pelo Atlético Paranaense também. Porque não é qualquer um que joga no Atlético Paranaense. louco. Né? Vocês vão falar a verdade. Não é mesmo. E aí ele foi pro Inter de Porto Alegre. Então, a passagem do Brasil no Silvinho foi de muito bom nível. Ficou né? muito bom mesmo. E aí o cara ficou 6 anos e meio no Japão. Eu vi essa história do Então, Japão aí. Eu fiz uma taça São Paulo, onde o Vadão foi me ver jogar. O Vadão. Aí ele nos levou, né? Foi eu, o Alemão e o Serginho pro 15 de Piracicaba. Aí eu tive uns probleminha lá no 15 e o treinador deixou eu lá pros juniores. E aí eu liguei pro Vadão, né? Eu falei assim, o Vadão, me leva pro Mojimirim, pô. Me ajuda aí. Ele falou assim, não vou te trazer pra cá, não. Aí me levou lá pro Guarani. Ele me indicou. Ele liga, tá vendo? Ele liga. Eu fazia. Eu não sei fazer. Mas ele não tá errado. Você sabia Senão que tava ele lá, tá né? certo, meu. Tava nos juniores. Não. Aí liguei pro Vadão, ele me indicou no Guarani. Depois, quem apareceu lá foi o Vadão. Aí eu joguei bastante. Aí eu tava no Guarani, o Vadão foi pro Atlético Paranaense e o Vadão me levou pro Atlético Paranaense. Legal. É do Atlético que você foi pra Amatonense, né? Aí eu não fui tão bem assim no final do Brasileiro. Fui lá pra Matão. Fiz um bom campeonato. Lá eu conheci, já tinha trabalhado com o Muricy, ele queria me levar pro Náutico. E o Vadão tava no São Paulo. O Vadão tentou me levar pro São Paulo. Eu viajei pra São Paulo pra acertar. Aí o Vadão falou assim, não, espera que eu tenho um jogo contra o Grêmio, a Copa do Brasil, e amanhã a gente acerta. Caiu. Tomou 3 do Grêmio. Falou, Silvinho, ó, eu caí, não dá pra você jogar, mas liguei lá pro Parreira, você viaja pro Internacional. Fui lá pro Internacional. E nisso ele tentou me levar pro Corinthians e tentou me levar pra Ponte Preta. Depois ele foi pra Não Ponte. chora. Tá louco. Tem que chorar Aí eu fui pro Japão. enlouquecidamente. Fui pro Japão, aí o Vadão assumiu o Verde Tóquio. Quis me levar pro Verde, aí não deu certo. Aí ele voltou, tava no Vitória, ele me levou pro Vitória. Aí, não... Mas depois do Japão.
Depois do Japão. Trouxe ele pro Vitória. Depois de toda a passagem do Silvinho no Japão, o Vadão trouxe ele Trouxe pro filho, pro rapaz. Vitória. Ele gostava, hein? Filho mesmo. Gostava. Não, ele gostava de mim, do alemão, demais, do hein? Serginho Brasília. Ah, sim. São Gente boa, hein? gente boa. Gente boníssima. Gente boa demais. E a perda dele, assim, foi Lamentável. sentida, né? Por Com todos. certeza. E nessa do Japão, foi um cara lá, eu tava machucado. E o rapaz falou assim, não, eu quero te ver jogar. Eu falei assim, eu não aguento jogar. Não tô podendo. Não aguento. Ele falou assim, não, mas treina. Eu falei, não aguento. Porque eu não queria ir pro Japão. Eu não queria. Eu falei assim, eu não aguento. Aí É mole ou não? o cara falou assim, não, o cara quer te ver. ia Eu comer falei a grama, assim, rapaz. Você é Você é doido. louco. eu falei assim, eu não quero. Não quero. E tinha um japonês sentado do meu lado e o presidente lá, que só balançava a cabeça. Aí Ele não entendia nada, não nem você. entendia nada e Nem o você entendia. daqui só me olhando. O daqui só me olhando e o tradutor. Aí eu falei assim, ó, eu agradeço, tal, não vai dar certo, eu tô machucado, não vai dar pra você me ver jogar. Foi embora. Esse que tava do meu lado entendia tudo que eu falava. Entendia, mas ainda bem que eu não soltei Aham. nenhuma pro... Mas ele entendeu que você não queria ir mesmo. Não, eu tava Ele machucado. percebeu. Eu tava machucado, eu falei assim, eu não vou lá botar o seu time em risco. Aí o presidente era o outro. O presidente na saída pro aeroporto, assim que ele foi embora no outro dia, aí o diretor falou assim, aí, o que a gente faz? Ele falou assim, contrata ele. Eu falei assim, não, mas ele tá machucado. Não, eu gostei dele, pode contratar. Rapaz, eu fui pro Japão, eu ia pro 15, eu chorava. O alemão que me aguentava lá no 15. Chorava de saudade de casa, cara. Eu tinha uma Sim. saudade de a e a gente, a hora que surgia uma oportunidade, a gente foi pra Vazava. casa, pra Londrina. Aí nós vínhamos, aí ia pro 15, eu chorava. Aí no Guarani, nós tínhamos passado 2 anos e meio no 15. Uhum. No Guarani, eu chegava no Guarani, eu voltava pra Piracicaba, que aí eu queria ver eles. Difícil de adaptar. Imagina no Japão. Japão, não dá pra voltar correndo. E lá no Japão, uma neve pra todo lado. Putz. Neve pra todo lado, o pé doía. Aí comecei a treinar, ligava pra minha mãe, ligava pro meu pai chorando, eu vou embora. Falei assim, mas como que você vai embora? Acabou Você de assinou chegar. o contrato, cara. Aí passou 1 mês, passou 2 meses, começou os jogos, começou o salário cair, Aham, começou a ficar Aí- gostoso. o negócio começou a ficar gostoso. interessante. É. Já não tava tão frio Não, assim. não tava né? tão frio, ficou bom. Aí, cara, eu sei que nas últimas, assim, eu sonhava que eu tava vindo pro Brasil, aí eu chorava. Porque eu não queria voltar pro Brasil, de tão bom que o país é. Não só de Legal. futebol, mas de cultura. E hoje nós somos loucos pra voltar pro Japão. Que legal, cara. Só não sei como que vai ser a adaptação Como é que vai dos ser filhos. isso? Mas se também eles ficam aqui, a gente... Eles vão se A gente vai adaptar, embora. você pode ter certeza. Eu nunca vi o cara não adaptar em coisa boa. É, É. com certeza. Coisa ruim é difícil adaptar, mas coisa boa não tem como. Não tem O jeito. Silvinho fez uma viagem esses tempos atrás, 2019? 2014. 14? Faz tempo, hein, Silvinho? Faz. Parece que foi ontem. Esses dias, né? Ele fez uma viagem, aí ele postou. No Japão? Tava no Ele Japão. postou a recepção que os torcedores Tiveram contigo lá. Do Vegalta. do Vegalta fez pra ele. Passou por 2 clubes lá, né? 3. 3 clubes. Eu fiquei 2 anos nesse clube. 2 anos. Não, 4 anos nesse primeiro clube, onde eu tenho Olha a só. identificação um pouquinho maior. Vegalta. Do Vegalta. Vegalta. Depois eu fui pra esse Albirex, que eu fiquei 2. Albirex Nigata. Nigata. E depois no outro que eu fui no começo do ano. E aí não deu certo com esse treinador e eu voltei no meio do ano. Mas os meus filhos nunca não tinham visto o que era o Japão, né? Uhum. Quando eu vim de vez, a Duda é 2005, eu voltei em 2008. E 2014, as histórias que nós contávamos para eles puderam ver. Que legal. Então nós chegamos lá, o clube faria 20 anos. 20 anos do clube. E aí Cara. teve um jogo no sábado, onde nós entramos no intervalo para ver os torcedores. E no outro dia nós fizemos um amistoso contra a Juventus, o time mais velho da Juventus. Os jogadores que são veteranos. Com os veteranos do Vegalta. Então, o meu filho, ele pôde ver. Né? Que loucura. Pôde né? ver pra eles é os fantástico. carinhos das pessoas. Eu levei minha filha onde ela nasceu.
Então nós vivemos tudo ali, o que eles não viveram de Gostoso poder proporcionar isso aí, né? O que o futebol não faz, né? Pô, que legal, né, O cara? que o futebol? O futebol, assim, futebol é maravilhoso nesse sentido, assim, Sim, sabe? sim. A gente tem muitas coisas que você se decepciona, mas quando você tem uma oportunidade dessa daí, realmente ele é diferente, né? O Marcão, né? O Marcos é uma figura, eu imagino ele lá no Japão, lá o filho do Silvinho é uma figura, menino. Eu perdia ele, eu tava lá na comemoração, olhava, cadê o Marco Antônio? Tava lá do outro lado do campo. E a torcida começava a gritar e ele achava que ele era o cara, né? Era o cara. Só o Neymar hoje. Mas ele gostou, cara. Ele viveu um pouquinho aqui que coisa boa, né? Pode sentir um pouquinho, né? E é o acreditar, né, Nilson? Assim, acho que um pouco do foco. Nós vamos trazer bastante gente aqui que nós vamos dar risada pra caramba, falar da vida profissional das pessoas, mas assim, né? O objetivo nosso aqui, né, Silvinho, é mostrar a possibilidade, que ela é clara e ela existe, né? Então, realmente, às vezes a pessoa, né, o Silvinho é ali dos 5 conjuntos, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, não, é ali, né, Silvinho? Do conjunto do Aquiles. E o cara, né, lá no começo, você vê ele falando da dificuldade dos próprios pais em pagar um transporte, pagar um ônibus, porque pra ele sair lá do Aquiles para vir aqui na UEL treinar, é muito longe. E não é só o ônibus, é quanto tempo o cara fica sem comer, tudo que ele tem que passar para ele sair de casa, vir aqui, treinar, voltar, talvez estudar. Então, qual que é o período que ele tem para isso, para talvez ficar sem uma alimentação adequada, né, uma dificuldade, às vezes até que caminhar um certo ponto para você poder pegar um ônibus e gastar menos. Tudo isso faz parte. E aí o cara alcançar tudo que o Silvinho alcançou, né? Perfeito. Chegar lá até... Eu fiz a questão aqui hoje, eu puxei a minha camisa da seleção aqui que eu tenho. Porque o Silvinho também teve uma convocação, né, para a seleção. Foi uma convocação para treinamento na Granja Comari, mas foi, né? Ele foi convocado. Foi visto, né? Foi visto, exatamente, entendeu? Então o cara chegar a ter uma convocação, seja ela qual for, para uma seleção brasileira, jogar no Inter de Porto Alegre, tá louco, né? Atlético Paranaense. Jogar Atlético Paranaense, jogar Vitória, né? Vitória. 6 anos e meio no Japão, né? Não é para qualquer um. Não mesmo. E o cara é possível, né? É possível. Desde que, né, que ele falou, ele era focado, né? Sabia o que queria, tinha o talento, a qualidade dele, né? Claro. Então ele conseguiu realmente alcançar grandes feitos aí, né? E é possível para todo mundo, né? Tem que ter bastante vontade e tem que ser determinado, muito determinado. Que eu quero dizer assim, que a janela já falei isso aqui um dia também, é muito curta, né, para você conseguir alcançar o profissionalismo, e depois que você está jogando também, você tem que estar em alto nível ali durante muito tempo, para poder pegar uma parcela aí dos, sei lá, os 15 anos que o cara tem de jogador, mais ou menos profissional, pensando assim, né? Então você tem que estar, você não pode dar bobeira, né? Tem que estar sempre muito focado, né? Dentro desses 15 anos, pode correr várias coisas, né? Se você atua num clube bom, você tem calendário para o ano inteiro. Sim. Se você não tem um clube que joga um brasileiro desde a A até a D, são 3 meses de campeonatos, né? Isso sem falar nas lesões que você tem. Sim. Que pode acontecer, uma lesão de joelho hoje aí vai uns 9 meses mais ou menos, então até você voltar a jogar talvez um ano, que você fique parado. E você tem aí, às vezes você não joga porque você é novo, não tem tanta experiência, e você demora um pouco a entrar num time titular, e quando você faz aí os seus 29, 30 anos, é o que você começa a descer um pouco. Então, se você não tem um cuidado com a sua ferramenta, que é o seu próprio corpo, são anos aí que passam muito rápidos, e quando você percebe, você já está encerrando sua carreira. Sim, e aí ficou pelo caminho aquele sonho ali de alcançar algo maior, né? É o que eu falo para os meninos hoje, né? É muito curta. É muito curta. Se eu não tiver foco, se eu não tiver concentrado naquilo que eu quero para minha vida,
você vai ser mais um da estatística, né? De que mais um que foi um cara profissional que não aproveitou a sua carreira. Nós aproveitávamos, nós treinávamos, né? Sim. Quantas vezes eu fiquei depois de treino com o alemão invertendo bola de direita, de esquerda, treinando coisas que nós sabíamos que seria bom pra gente. E hoje, para você colocar, não é nem treinar, para você colocar na cabeça de um atleta, né? Que o júnior já é um atleta. Sim. Que ele tem que se dedicar, que ele tem que ter um pouquinho a mais, não só depender dos nossos treinamentos, mas que você se envolva um pouquinho mais com a profissão, hoje tá difícil. Ô Silvinho, você falou uma coisa que é interessante, a gente vê bastante pessoal falando com relação a essa questão pós-treino aí, que antigamente parece que era mais comum o cara ficar ali para treinar pênalti, para treinar falta, para treinar um cruzamento, treinar alguma coisa além daquilo que é o treinamento normal ali do dia a dia, né? Eu ouvi em alguns programas aí de esporte também, programa esportivo, que alguns clubes eles têm proibido os atletas de ficarem depois do treino lá, sozinho, para praticar chute, alguma coisa nesse sentido, com receio de excesso de treino e lesão. Isso é fato? Isso existe mesmo? Que eu ouvi falar, então não tenho certeza se isso existe dentro do clube ou se é só preguiça mesmo. Os nossos treinos, né? Tanto o meu quanto do alemão, ele exige bastante, né? Eles treinam de hoje, né? Ele exige... Durante o treino, você chuta muito. Você chuta muito, a sua intensidade, num treino de 40 minutos a 1 hora, a intensidade ela é muito grande. Certo. Só que vem algumas pessoas com a medição do seu pós-treino, se você está com a perna pesada ou não, que tem deixado um pouquinho essas coisas um pouquinho para trás. Mas nós, depois do treino, nós ficávamos lá batendo falta, como eu falei, as inversões, treinando o passe. E hoje nós, os fisiologistas, posso falar que é o fisiologista, tem brecado um pouco esses caras. Certo. Mede o nível do cansaço, então tira o jogador do treino. E nós precisamos que ele treine. Né? Nós não podemos... Às vezes dá para você direcionar, faz uma parte e deixar esse cara para fazer alguma bola parada. Mas os treinos estão tão puxados assim que esse tempo o cara tá um pouco cansado e a exigência dele fazendo uma bola parada ela é grande. Pode machucar, mas aí você tem que saber dosar. Administrar isso daí também. Eu tinha uma situação quando eu ia fazer uma finalização. Eu gostava muito de treinar a finalização. Eu acho que isso é muito importante. Meu jogador ficava todo dolorido. Ficava dolorido nisso. Eu fazia um treino de finalização, no outro dia os caras, o fulano tá com a perna pesada, o ciclano tá com dor no adutor. Aí eu falava assim, mas lógico que ele vai estar dor no adutor. O cara chuta a bola uma vez por semana, meu. Ele vai ter, o jogador tem que pegar a bola depois, toda hora, né? Chutar, brincar, é uma coisa habitual, tem que ser. E a partir do momento que eu comecei a dar mais sequência nesse tipo de trabalho, a gente diminuiu a questão das dores musculares dos jogadores, porque eles se adaptaram. Eu não posso deixar o meu jogador fazer treino de finalização uma vez na semana, lá na quinta-feira, porque ele teve o processo de jogo, o processo de recuperação, e esse é o melhor dia para ele fazer finalização. Tudo bem. É o melhor dia se a gente não tiver uma... E eu tive algum problema com isso, né? Essa questão de finalização, isso me incomodava muito. O jogador chutava a bola, ficava reclamando. Fulano tá com dor no adutor, tá com dor isso. Eu falei, mas também o cara não chuta a bola, ele vai ter dor no adutor mesmo. Eu hoje, Silvinho, que eu tô fazendo treino personalizado aí com os meninos, eu pego o moleque na beirada do campo, eu fico... Depois que eu dou o treino e tal, vamos virar a bola. Vamos virar a bola, bate de esquerda, bate de direita, bate ela quicando, bate ela de voleio, domina, sobe a bola, dá um chutão de bola reta pra cima. Você tem que sentir a bola. O jogador tem que sentir a dificuldade da bola, ela vem rosqueando de jeito. Outro dia eu tava treinando com o menino, aí tinha dois meninos, um tava na minha esquerda, o outro tava na minha direita, e o menino é ponta direita, né, extremo, né, joga pela direita, e aí eu peguei na bola e dei ela assim, meio um voleio rosqueando pra ela bater no chão e correr pra direita, mas a bola fez uma curva e o menino foi atrás da bola. Quando ela bateu, ele tava aqui, a bola foi pra lá.
Aí, aí eu parei, eu comentei com ele, eu falei assim, Cauã, você não viu que a bola tava rosqueando? Rodando. Pô, se a bola ela tá girando no ar, na hora que ela bater no chão, ela vai mudar a direção. puxar, né? Você não pode ir na direção da bola, né? Então, essa vivência, aquilo que você falou que a gente fazia, e fazia mesmo, e eu fazia demais isso, Nilson. Eu tinha duas coisas que eu fazia muito, e eu era muito assertivo nos jogos, e era bater falta, e de todos os jeitos, bater de longe, de perto, de esquerda, de direita, com curva, e fazer inversão de bola. Então, eu sempre pegava alguém, o Silvinho era um que a gente fazia muito, fazia inversão de bola. Você usa o pé esquerdo, você usa o pé direito, você usa a bola baixa reta, você usa a bola alta reta, você usa baixa com curva, alta com curva. Né? Eu ia bater falta, não tem goleiro, pegava meu colete, botava lá no ângulo, o gol só valia se a bola acertasse o colete, entendeu? Então, você tem formas de treinar, depende do que você quer. Né? E são situações de jogo mesmo. Né? Reais. Reais, né? Reais de jogo. Não é brincadeira, né? Hoje tem a periodização tática, né? No curso a gente ouve muito. Então, o cara já chega na periodização, hoje você tem que fazer um pouco mais curto com os atletas. Ele não pode dar uns tiro longo. No outro dia aqui também são os treinos que os caras impõem pra gente e a gente se adapta naquilo que os caras impõem. É a chamada periodização tática. E nisso aí, se você desgasta um atleta hoje, o cara vai no jogo e fala assim, mas eu treinei muito e eu tô pesado. Aí a imprensa vem com tudo pra cima de você. Esses dias eu fui brincar com o Marco Antônio de cabeceio e no outro dia uma dor na minha testa, né? Não aguentava nem botar a mão. É porque você não usa. É a mesma coisa da falta. Se você não tem o hábito de fazer, você não vai treinar o seu músculo para isso. Claro. E aí, se você não tem, lógico que o cara vai estar com dor e com a perna pesada no dia seguinte. Pode não parecer, Silvinho, mas eu já fiz 3 maratonas, tá? De corrida, que agora eu parei. Eu engordei um pouco. Eu engordei a meia maratona, 21 quilos. Mas meus treinos para maratona também sempre foram assim, né? Você vai indo 10, 12, 14, 16, 21, e aí você vai indo aos poucos, né? Terminava treino para fazer a meia maratona, eu fazia treino de 18 quilômetros, eu tava morto, a perna doendo, dando cãibra. Pô, eu corri depois 42. Em 3 vezes eu fiz isso daí, né? Caramba. É bonito, né? Eu corria muito. Você correu a maratona de Londrina? Londrina, não. Você não correu? Não, 2014 eu corri... teve, 12, eu não corri. 14. Eu corri Punta del Este, corri São Paulo e corri de Berlim. Correu ali. E corri de Berlim ali, em Berlim. Mas foi mochilão nas costas e vamos pra lá, né? Onde? Berlim, Alemanha. Ali na Alemanha. Ali na Alemanha, logo ali. Mas eu terminava os treinos ali também morto, cãibra, aquela coisa toda. Mas eu, como dizia o Leandro Ponte, que é o treinador que dá o treinamento pra gente lá, falou assim, você tem que visitar uma área que você não está acostumado ainda, né? Isso você vai sentir um pouco de dor. Mas depois que aquilo ali você passou a visitar, aquilo já é costumeiro ali para você, pode ficar tranquilo que você vai se adaptando. E aí a gente vai galgando degraus. Você não adianta querer chegar a correr 42 km de uma vez, você não vai aguentar, vai morrer, vai infartar, a perna não aguenta. É a repetição. Mas é a repetição. Para os atletas, eu acho até um absurdo o cara, né, falar, não vou chutar mais porque a perna tá doendo. O jogador de futebol tem que estar com a perna inchada todo o treino, no meu entendimento, né? Lógico, tem limite. Hoje tá fácil de medir. Antigamente media que jeito isso? Quando o cara não conseguia mais andar, né? Hoje não, hoje consegue até medir, né? Eu já tive relato de treinadores que antes eu vou começar o meu treino 4 horas. O cara já desce 3h15 e já bota a bola lá e ele faz antes do treino. É uma possibilidade, uma adaptação que você faz, que você você dá o tempo pro rapaz fazer, pro atleta fazer, e depois ele faz o seu treino normalmente. Aí quando atingir um nível de cansaço, você tira ele. É uma alternativa que esse treinador adotou e teoricamente deu certo. Que legal. Beleza. Ô Silvinho, só mais uma questão para mim aqui com relação, vou insistir um pouquinho voltando ainda no Maringá. Como que tá a estrutura lá? Hoje é SAF lá? Não? Como é que tá a estrutura física? O que você tá vendo do Maringá aí para os próximos anos? É lógico, igual você mesmo colocou aqui, a gente tem que dar tempo para as coisas acontecerem, né? E o Maringá da mesma forma. Então, qual que é o projeto aí? Você tá vendo que
a gente vai ter um time forte aqui no interior do Paraná? Já se tornou SAF, né? Acho que foi uns 2 meses antes. Era SAF, não anunciaram, depois fizeram um jantar lá para anunciar a SAF. São vários acionistas que eles investem no clube, faz o orçamento para o ano inteiro, já sabe o gasto que vai ter, um básico do que vai ter, e são pessoas que o gestor é ligado ao futebol, tem vários empresários, amigos, onde conseguem pegar alguns jogadores emprestados. Então nós temos ali no CT, que é um campo só, nós vamos ter uma dificuldade a hora que entrar a categoria de base, que vai aumentar mais uma agora, e pro outro ano, em 2025, vão ter todas as categorias. É uma dificuldade que vai enfrentar, que no CT só tem um campo. Então o pessoal já está correndo atrás para que o clube invista em algum terreno ou faça uma parceria com a UEM para que use os campos lá da universidade, né? Mas o projeto do clube é aí até 2025 tá numa série C, uma série B, o mais rápido possível, né? Aí você sustenta o calendário pro ano todo. Sim. E aí você faz o seu planejamento pro ano todo. Só fica a Copa do Brasil no estadual, você tá correndo atrás. Mas são pessoas sérias que nesses investidores aí são pessoas que participam ativamente do clube. Certo. Tudo que é feito, todas as contratações que estão sendo feitas são apresentadas para eles. E nós temos lá um jantar no início da temporada, onde se é colocado todos os atletas. E depois também do campeonato se é feita uma reunião e onde que eles falam dos jogadores que estão sendo emprestados, que estão dando retorno ao clube, não só profissional, mas da categoria de base também. Legal, isso profissionalizar é bacana, e é importante a gente ter um time no interior do estado também que consiga crescer aí dentro do futebol, porque isso puxa até os demais, né? Isso incentiva e faz com que a gente tenha que correr atrás aqui também, né? Se tem 4 cidades aí do interior que merece ter um time realmente em busca de Série C, Série D o tempo inteiro, né? Série C, Série B, que não tem espaço para todo mundo, né, Gilvinho? Sim. Não vai caber todo mundo ali dentro, mas assim, que sejam equipes que é Maringá, né, Cascavel, Ponta Grossa e Londrina, né? Essas 4 cidades aí, Foz do Iguaçu também, né? Acho que poderia tem potencial para isso. São cidades aí que realmente mereceriam ter, todas elas com equipes brigando muito de frente com os times da capital, né? E também equipes aí em Série C, né? Umas 2, como estava o Londrina e o Operário hoje numa Série B. Sim. Né? Eu acho que essas cidades elas têm potencial para que realmente tenha. Muito bacana. Você falou que lá tem o Sub-20 e o Sub-17. Tem o Sub-20, o ano que vem vai fazer o Sub-15. Sub-15. Isso. Não vai ter o 2023, né? 2024, aí eles vão montar o juvenil também. Entendi. E qual que é a forma para essas de captação? Existe alguém que faz a captação ou existe uma possibilidade dos garotos irem ser avaliados? Você já tem alguma ideia de trabalho sobre isso, não? O pessoal é de Santos, né? O gestor é de Santos. E nós fizemos... Quem ligava ali no Maringá, nós agendávamos as avaliações. Eu com conhecimento de algumas pessoas, os diretores também, nós iríamos trazer um menino lá do Juventus, né? Não sei qual era o menino, acho que era um extremo pelo lado esquerdo, que o Guilherme falou muito bem dele, mas não houve acordo entre as equipes. Então, nesse primeiro ano, nós saímos procurando, avaliando. Teve semana lá que eu tive 40 meninos avaliando, pra gente decidir em uma semana aquele que era bom, que servia e que não servia. E nisso aí você comete muito erro, Claro. né? Que não dá para ver todos os meninos. Então,
Então nós saímos correndo para ter um time. Agora, creio que vai ser montada uma estrutura melhor para que nós, em cada ponto do país, a gente ter esses captadores. Nós irmos até os locais onde tem campeonato, onde fazem esses torneios para que outros clubes vão e vejam esses meninos, né? Entendi. Isso daí. Ô, Alemão, você trouxe um presente aí pro Silvinho, né? Eu trouxe. Você já entregou? Não entregou. Não entreguei ainda, não. Silvinho, muito obrigado, tá, meu? Obrigado por você ter vindo. Desejo toda a sorte do mundo, Silvinho. Família do Silvinho, né? Sim. Toda a família. O pai, a mãe dele, né? Que nos deixou aí há um tempo atrás também. Os irmãos do Silvinho, toda a família dele, né? A esposa, os filhos, Sim. A Ingrid, a Duda, o Marco Antônio, né? Tudo carinho muito grande por todos eles. E aí, Silvinho, eu queria te dar esse boné, né? É um boné que eu criei aí para mim usar, né? Aqui o pessoal da Casa Chique, da Partes Brasil, o Brunão e o Richardson, né? Que fizeram esse boné para mim. E eu queria presentear ele para você, tá bom? Obrigado, Alemão. Guarde. Ixi. Não sei se vai caber na sua cabeça. Eu já tenho um, né? O dia que eu vi o Alemão lá no Londrina com o boné dele personalizado. Ele é enjoado. Já grudei um. Falei, não, esse aqui é meu. Não, eu vou trazer outro. Falei, não, daqui. Se vira aí. Esse aqui fica pra mim. Mas agradeço a oportunidade, né, Alemão, de estar participando do programa, de estar relembrando histórias, né, histórias que foram muito boas assim, que nós passamos e que eu tenho muita saudade. E quando você tem saudade daquilo que você viveu, é que a coisa foi bem vivida, né? Valeu a pena. E eu tenho na minha memória como se eu lembrasse do que eu passei e como se eu estivesse vivendo hoje, né? Então isso aí fica marcado na minha vida. Eu falo para os meus filhos, eu falo para minha esposa que eu tive um tempo muito bom, né? Onde eu passei assim, eu pude desfrutar. Hoje eu não tenho saudade nenhuma de jogar futebol. Mesmo? Não tenho saudade do profissional. Tenho saudade dos momentos que eu vivi, mas se você falar assim, você volta... Não volto. O que eu fiz já foi. Não tem aquela a ficha não caiu. Não, caiu. O dia que eu falei assim, eu vou parar de jogar e ali eu determinei que eu ia parar mesmo. Não tive saudade de voltar. Então o Alemão fez parte, né, da minha vida. Fez não só ele como o Alencar, nós fomos juntos pra lá. Sim. Nós tivemos um convívio muito bom. E esse convívio, ele dura até hoje, né? Cada um foi pro seu caminho. A gente morou junto, né? Então a gente tinha um apartamento lá com 2 quartos, 4 camas. Morava eu, o Silvinho, o Alencar e o Lê, que é de Marília, que é nosso irmão, né? Pastor Lê tá carequinha, que ele mal acabado. Ele vinha pra gente e falava assim, você vai ficar careca. Eu falei, não vou ficar careca não. E o primeiro foi ele. Virou pra ele. Falava pro Silvinho, o Silvinho, cara, com esse cabelo dele, você vai ficar careca. O Silvinho falava, quem que ficar careca vai ficar, rapaz, ele tá carequinho. Carequinha. Cabelo. Mas a gente morou junto ali, realmente foi um máximo, sensacional. A gente foi campeão brasileiro da Série C junto no 15, né? Nós esquecemos de falar isso aqui, né, Silvinho? Tivemos uma conquista de um brasileiro lá, com o nosso querido Vadão, né? E realmente foi um momento muito bacana lá. E nós voltamos lá no 25 anos, né? Tomamos uma tamancada lá. Perdemos lá o jogo da Copa do Brasil. Mas nós pegamos o time, o nosso time estava em formação de novo, né? Assim como o Silvinho falou, e os caras já estavam liderando a Série B, a A2 do Paulista, os caras estavam voando, né? E nós tivemos muita dificuldade dentro do jogo. Uma pena, né, que a Copa do Brasil, no ano anterior, eu tinha conseguido levar a equipe à 4ª fase da Copa do Brasil, e foi uma saída, assim, muito triste para mim naquele dia. Também foi um dia que o 15 estava comemorando 25 anos do título da Série C e todos os nossos amigos participaram, né? E eu e o Silvinho, nós fomos convidados a participar, mas como a gente estava no jogo com o Londrina, a gente acabou não participando. Então teve a alegria lá da comemoração, mas teve a decepção da desclassificação naquele dia. Né? Realmente foi um jogo bem... Nós não dormíamos junto, não. Nós morávamos no mesmo quarto. E aí, o
o treino era 7h30, às vezes era 7h30, e os caras acordavam 10 para 7 horas, né? E eu era o último a sair. O alemão era o primeiro a acordar, e eu tinha na minha cama, assim, do lado, tinha um despertador, que eu via lá, eu batia o dedo. Resolveu o problema. Resolvia, né? E aí saiu o Alencar, saiu o alemão, e depois eu saí, eu era o último a sair. Aí no domingo, rapaz, eu falei assim, eu vou botar pra despertar. Vou botar pra despertar, e aí a hora que eu bati o dedo, eu falei assim, pô, hoje não tem treino. Então vou poder dormir até meio-dia. Acordar pra falar que hoje não precisava. Aí tocou o negócio, né? Tocou o negócio lá, eu bati o dedo. E aí eu falei, oxe, não tem treino, vou dormir de novo. Aí tô lá dormindo e eu escuto barulho, né? Escuto barulho. Aí ele falou assim pra mim, tô saindo. Não vai pra onde, Tá saindo. Hoje é domingo, né? e eu dali virei e continuei dormindo. Aí o alemão não foi pro treino, cara. Sozinho. Foi pro treino sozinho, chegou lá, não tinha treino, tudo fechado. O seu despertador, na verdade, era dele, né? Entrou metendo o pé na cama, falou, sai daí, agora você vai acordar também. Tá acostumado com o despertador? Eu nem olhei. Ele tocou o despertador, treino. Eu peguei, levantei. Eu levantei e fui pro Barão do Serra Negra, pro estádio, né? Rapaz, eu cheguei lá, tudo um silêncio, uma rua. Falei, caramba, que eu fui me tocar que era domingo. Eu cheguei lá, falei, seu mal acabado, você pode... Eu acho que essa história aí dele que o Silvinho fez pra ele falar que não tinha treino é mentira. Ele fez só pra te sacanear. Sacanagem. Foi bom mesmo. Rapaz, que a gente tava de risada. Mas que a gente passava raiva, né? Nossa. De vez em quando ficava bravo um com o outro. Mas assim... o tempo todo junto é difícil, né? Mas a gente... Nossa, que alegria que era. Eu pegava o carro pra vir pra Piracicaba aqui, né? Que quando eu tava namorando a Gisele ainda. Então a gente dava uma brecha, a gente vinha pra cá, ele namorava, o Alencar com a Karen e tal, a gente vazava. Rapaz, esses dois mal acabados. O Chicão Alencar dormia no banco de trás atravessado. E esse daí da frente. Ou ele ia pra trás, ele dormia, botava o travesseiro e o Chicão. E eu sozinho. Você motorista. 6 horas dirigindo, sozinho. Sacanagem. Nem pra acordar no posto, eles não acordavam. Eu que tinha que fazer isso. Motorista da rodada aí. Não, eu no começo eu não tinha carteira, né? Já entrava no carro com o meu travesseiro. Jogava lá atrás. Se vira. Dormia a viagem toda. Dá seus pulos aí, irmão. Muito bom. Vai tá bom. Ó, Silvinho, prazer recebê-lo aqui, viu? Foi muito bom, a conversa muito boa. Desejo todo sucesso do mundo pra você lá, no Maringá. Que dê tudo certo mesmo na sua vida. E que seja o primeiro de muitos degraus aí que você vai conquistar e crescer aí na sua carreira profissional. Sei que você tem o desejo de permanecer aí como treinador. Então, Deus te abençoe e que seja um sucesso aí também, assim como foi sua carreira como jogador, tá? Amém. Obrigado mais uma vez, né, de estar participando. Desejo sucesso para vocês também, Alemão. Uma pena aí que não quer mais seguir a carreira de treinador profissional. Nós lamentamos, né? Nós lamentamos, mas sabemos também que a dificuldade ela é muito grande. Muitas vezes, pro lugar que você vai, não pode levar a família, né? Nem o tempo muito curto não dá para você levar ninguém. A gente sente muito, mas a gente vê que tá feliz, né? No projeto lá com as crianças, Isso. Na escola, aqui no programa também. Eu desejo sucesso, cara. Deus abençoe. Amém. E que prospere muito aí. Amém. Obrigado. Amém. Eu que agradeço pela participação. Que Vai isso. ser um grande treinador, viu? Com certeza. Pode esperar. Amém. Não tem dúvida. É questão de tempo. Questão de aí. tempo, a coisa vai encaixar. Essa questão que ele falou aí não ter paciência, mas ele vai alcançar esse respeito, né? Que talvez alguns senadores já adquiriram, ele também vai, eu tenho certeza disso. Amém. Tem um perfil muito bom, né? E é um cara sério, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. O futebol precisa, né? De gente séria. Exatamente. Competente e séria. É isso que a gente precisa mesmo. Amém. Abraço, Silvinho. Obrigado. Valeu. Obrigado, presente. Obrigado, programa. Valeu. Abraço, gente. Até mais.